Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Aproveitando a palavra do Evangelho de hoje, Jesus está no final já, passado bem do fim do Sermão da Montanha. Ele cativa as pessoas no Sermão da Montanha, ele convence, ele converte os corações. Mas agora, quando justamente este escriba começa a dizer, ou se aproxima de Jesus, ele vai dizer justamente, vai começar a apresentar os problemas que tem em servir a Deus. Nesse evangelho de hoje, ele coloca duas situações. A primeira é justamente o abandono que eu tenho que ter do meu conforto de vida. E aqui ele vai dizer, olha, mesmo ele ouvindo, eu te seguirei, e muitas vezes a gente é assim. A gente diz, né, no momento de emoção, no calor talvez do encontro emocional, eu digo, eu vou servir a Deus toda a minha vida. E aquelas promessas mais absurdas, talvez até esdrúxulas, nós fazemos naqueles momentos. Eu me lembro de uma senhora que com uma idade assim bastante avançada, bastante é mesmo, ela prometeu sair de uma região e ir para uma outra região, ou melhor, sair de uma determinada cidade no interior e ir até o santuário de Aparecida de joelhos. Cumpriu-se isso? De jeito nenhum, claro que não se cumpriu. Porque ela já tinha uma idade avançada, mas principalmente porque era uma coisa completamente inviável. Mas no calor das emoções a gente sempre pode falar isso e fazer muita coisa. Aqui, Jesus está tentando mostrar para os discípulos que o seguimento de Cristo nem sempre é confortável. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu gosto muito do acréscimo que às vezes se põe, né? Não tem uma pedra para reclinar a cabeça. Aqui, a primeira coisa é o abandono de si. A segunda, e se a gente fosse parar para olhar um outro aspecto, o aspecto da pobreza, aonde eu tenho que me desapegar de tudo. Mas, adiante, ele vai encontrar um seguidor, um discípulo agora. Então esse discípulo vai dizer, olha, eu vou te seguir, Senhor, mas primeiro deixa eu ir sepultar o meu pai. E aí vão dizer para ele, ou Jesus vai dizer para ele, então deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vem e segue-me. É interessante que aqui tem um outro aspecto, o aspecto agora, no primeiro era mais ligado a esse aspecto da pobreza, agora o abandono da família, o desapego das coisas. E é interessante que para servir, muitas vezes eu vou ter que me desapegar, eu vou ter que um pouco, às vezes, romper com esses apegos humanos que me prendem a situações desse mundo. É engraçado que quando a gente quer servir a Deus, em qualquer lugar que eu esteja, na paróquia, em alguns lugares, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Simples às vezes, mas nós vamos ter. Exemplo, eu vou ter que abrir mão como padre de passar o Natal, a Páscoa, o Ano Novo com a minha família. Às vezes eu vou ter que abrir mão de algo a mais. Eu cito o exemplo, nesses 20 anos, 21 anos que eu sirvo a Deus, eu, por exemplo, já tive que abrir mão ir na formatura do meu irmão. É uma realidade. E N situações. Por que tem tudo isso? Porque o Senhor precisa mostrar para nós que servir a Deus não é algo confortável. Que a gente tem que entender que, às vezes, o serviço, o seguimento de Cristo, não é ficar sentado em frente à televisão com a bacia de pipoca assistindo Netflix. Pelo contrário. Seguimento de Cristo é um segmento difícil, onde eu tenho que me desapegar. E, principalmente, quando ele diz, mas tu vem e segue-me, ele está querendo que as pessoas entendam que eu preciso desapegar de mim, dos bens e ser obediente. Então nós precisamos, e paramos para ver a história da igreja, ela tem esse caminho como um processo de consagração. Se a gente parar para olhar, Jesus aqui está fazendo uma tradução, mais ou menos, de pobreza, obediência e castidade. Ele está simplesmente traduzindo em palavras aquilo que nós devemos fazer para servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus mais ou menos. Por isso ele está colocando esta realidade. Alguns de nós católicos talvez queiramos servir a Deus meio mais ou menos. Não vai ter jeito. Por isso eu convido você a assumir esse chamado do Senhor. Primeiro,
desapegando de si mesmo, do seu conforto. Depois, desapegando dos seus sentimentos. Depois, aprendendo a ser obediente. E só um coração que reza e é realmente submisso a Deus sabe como viver estas 3 situações. Que nós peçamos ao Senhor esse coração desapegado e submisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.